Oiê, bem-vindo, bem-vinda à websérie Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre o mundo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professora, e para você, professor. Para saber mais, inscreva-se no nosso canal. E aí, Samara, hoje começamos aqui com um tema que tem, tirado o sono de vários educadores no país. Me conta aí o que você tem hoje na cabeça que você está querendo aqui trazer. Então é o seguinte, Carla, esse é o primeiro episódio da nossa websérie Toque Digital e a gente veio falar hoje sobre ensino remoto e ensino híbrido. Tem diferença? Eu quero te perguntar primeiro. Você, inclusive, em breve vai fazer aí umas apresentações sobre isso. E aí, o que você me diz sobre isso? Totalmente diferentes, Carla. Ensino remoto é o nome que a gente dá para quando a gente não está presente fisicamente com o estudante na sala de aula. Então, ensino remoto nada mais é do que usar uma transmissão via vídeo, via rede social, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Isso é ensino remoto. Ensino híbrido, Carla, aí é toda uma área. Inclusive, a gente precisa ressaltar aqui que nós temos 2 brasileiros que são estudiosos dessa área, que é a Lilian Bassi e o Moran, o querido Moran. Então, ensino híbrido, não. Ele já prevê toda uma estrutura agora de teoria de aprendizagem para a gente poder trabalhar com os alunos. Então, tem muita gente confundindo aí. Acho que a gente vai se aprofundar mais nisso hoje, né? Assim, na minha opinião, é o seguinte. Eu acho que, sim, tem diferença entre ensino remoto, ensino à distância, a questão do híbrido. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que mais importante do que o conceito, é importante a conceituação, mas mais importante do que o conceito é a gente entender as estratégias que vai facilitar a sua vida, professor. Eu acho que é o mais importante de tudo nessa trajetória e eu acho que é o maior desafio que a gente vive hoje, ver os professores tratando com a gente tudo bem, eu entendo agora as diferenças, mas como é que eu lido com isso, né, Samara? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão que a gente vive aí no ensino remoto e alguns professores já voltando para o ensino híbrido. Vamos falar, então, um pouquinho da diferença do ensino híbrido, principalmente em relação ao remoto, Samara? Então, vamos lá, Carla. O ensino híbrido, na realidade, ele traz elementos do ensino remoto, ou seja, eu vou ter etapas no processo de aprendizagem em que eu posso utilizar o remoto ou o online ou o EAD, mas eu vou ter também dinâmicas ali de grupo, onde o aluno vai construir a sua aprendizagem. Eu vou ter que mapear isso no processo de aprendizagem. Então, a gente faz ensino híbrido, fica parecendo assim, eu vou dar uma aula híbrida. Uma aula híbrida, ela é uma etapa do que a gente faz no ensino híbrido. Então, quando eu tenho o ensino híbrido acontecendo, eu posso ter elementos do remoto ou do online, mas eu posso ter rotação por estação, eu posso ter divisão de grupos, pode ser uma atividade assíncrona que meu estudante está fazendo, porque foi pedido para ele em uma das etapas da minha construção, do meu planejamento. Então, aqui a gente tem que começar a entender que o ensino remoto ele é só uma etapa do que a gente chama de ensino híbrido. Inclusive, esse nome, Carla, aqui no Brasil está sendo discutido isso, porque ele vem de blended learning. E blended é uma coisa misturada, né? Aqui na tradução é que ela foi chamada de híbrido, como se fosse uma relação entre presencial e online, né? E, na verdade, antes era assim, né? Quando eu me lembro quando a gente começou, inclusive quando eu pilotei com você, quando você foi minha aluna, era o primeiro, a gente estava pilotando um curso de inglês híbrido, que na época era quase que impensável. Claro que a gente já tinha aí o esquema EAD, mas assim, quem era realmente da área de educação e ensinava inglês, dizia não tem como fazer EAD no ensino de línguas. Olha que mudança, né? No ensino de idiomas e tudo mais, e a gente evoluiu muito de lá para cá e sim, obviamente que com as tecnologias que a gente tem dá para fazer.
Só que quando a gente começa a pensar, principalmente aí em ensino híbrido, a gente está falando de momentos que são presenciais e a outra parte com tecnologias educacionais. Olha isso, né? Tá vendo? É uma mistura, né? E aí, na minha época lá atrás, quando eu comecei, quando ninguém ainda estava falando aqui... 2012. Não, 2012 que eu te dei aula, mas eu já tô, né? trabalhando com isso há décadas, né? Mas o que acontecia? No Brasil, o ensino híbrido era chamado de semipresencial. Era chamado de semipresencial e tipo, para mim não fazia o menor sentido esse nome, porque, tipo, você tá meio presente, né? Então, é porque eu acho semipresencial era, tipo, uma parte presente fisicamente e outra parte mediada pela tecnologia. Era mais ou menos só isso, que né, o que acontece hoje? Com tudo que a gente está vivendo, e eu acho que daqui para frente a tendência é realmente a gente evoluir e mudar, eu acho que a linha é muito tênue. Por isso que eu estou dizendo que tem as conceituações, é importante a gente entender como trabalhar. Por exemplo, no ensino híbrido, a gente tem, na verdade, diversas etapas. Tem a rotação por estação, que você falou, tem o à la carte, que são menus de aprendizagem, né? Que vem aí do Instituto Christensen, né? Que, inclusive, morreu recentemente. É um cara que estudava inovação e que trouxe o conceito de ensino híbrido para a educação, né? Então, eu acho que está cada vez mais tênue essas diferenças. Por isso que, inclusive, a gente vem levantando muito a bandeira do ensino altamente flexível, né? Que a gente chama de Altflex. Por quê? Porque, na verdade, hoje, e esse é o seu desafio, professor, esse é o seu desafio grande, que é o seguinte, na verdade, hoje, quando você pensa em ensino híbrido, ensino remoto, altamente flexível, na verdade, você vai ter uma combinação aí de elementos, talvez, dos três, né? Então, você vai ter uma parte que você vai ter, por exemplo, casos em que, no seu contexto, você vai ter alunos presenciais e aluno online, mas mesmo o presencial pode estar vivenciando aí uma situação de ensino meio que remoto, dependendo do formato que você estrutura. Por exemplo, se você decide que você vai ter uma forma só de dar aula e que essa aula vai ser via vídeo, por exemplo, mesmo os alunos que estão presencialmente com você, pode estar te assistindo via vídeo. Então, vai depender da configuração que você e a sua instituição determinaram. Tá. Você acha que tem como, Carla, a gente dizer, pelo menos assim, para o professor, para a professora, para o líder educacional, você que é coordenador, coordenadora, o que não é ensino híbrido? Tipo assim, tem coisas que estão acontecendo que as pessoas estão chamando de ensino híbrido, mas que não são. Eu vou falar uma, posso? Eu acho que é a mesma que a minha. Vamos lá. Colocar a câmera na sala de aula presencial e transmitir a aula para o aluno que está em casa não é ensino híbrido. Tá? A aula tradicional que eu tô falando. O professor tá lá no quadro, explicando um conteúdo, ou tá usando um slide, e você tá transmitindo para quem tá em casa. Isso é ensino remoto. Isso não é ensino híbrido, né? Claramente. Não tô usando nenhuma estratégia do ensino híbrido aí. Na verdade, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que essa questão da transmissão tá mais pro EAD. Olha aí. Tradicional, tá? Porque não é nem assim que a gente acredita que o EAD ensino à distância, que a gente gosta de chamar de ensino próximo, né? Então, na verdade, eu acho que você tem muita razão, Samara, da gente não achar que porque a gente está usando uma tecnologia e o seu aluno está em sala de aula, isso significa que é ensino híbrido. Não é. Exatamente. E aí, Samara, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Não, mas tem outro não. Você não quer comentar outro não? Por exemplo, o professor está em casa transmitindo a aula. Fechou, teve lockdown. O professor tem que transmitir a aula da casa dele. Ele pega um slide, coloca, passar os slides, ou ele coloca um quadro branco, isso é ensino híbrido? Não. Também não é ensino híbrido, tá vendo? Não tem problema, é uma transmissão de uma aula, tudo bem, via remota aí, pode dizer que está usando tecnologia, mas ela não está usando as estratégias que o ensino híbrido propõe, porque está tendo muita confusão, Que Carla, é a minha próxima pergunta, né? Porque a gente vem aí, antes de tudo isso, a gente colocava, e é isso que eu queria te perguntar, o ensino híbrido é uma metodologia ativa, Samara? Eu acho que não.
Não? Não. Eu acho que o ensino híbrido tem elementos de metodologias ativas. Primeiro, a gente está usando esse termo aqui, vou fazer outro disclaimer. Esse episódio de hoje, Carla, vai ser cheio de disclaimers, né? Na realidade, a gente está dando aqui a nossa opinião enquanto educadoras e pesquisadoras da área. E agora também eu vou dizer o seguinte, metodologia ativa, todas são, porque o nosso cérebro está ativo. A gente sempre fala sobre isso. Em termos neurocientíficos, né? Quer dizer, mesmo uma transmissão, o aluno, o cérebro dele não para, né? Tá ativo de qualquer jeito. Eles assistem lá. Vamos lá. Então, assim, o que eu entendo é que o ensino híbrido é uma proposta que dentro dele eu tenho o que nós chamamos de metodologias ativas. Então, a personalização que eu posso fazer no à la carte, para mim é um método ativo que você está usando dentro do ensino híbrido. Rotação por estações, também. O laboratório. Então, tem várias etapas aí que eu considero. Na verdade, né, eu não sei se eu chamaria ele de método ativo, porque eu acho que ele é maior, né? Mas é uma questão muito conceitual. Ele é maior, mesmo. porque, na verdade, o que tem dentro dele são estratégias de metodologias ativas. Eu acho que é isso que você está fazendo. E tem a aula palestra tradicional dentro do ensino híbrido também, mas é uma etapa. Tem, né? Que é a sistematização, que é super importante, né? Então, Samara, tá. Então, a gente viu aqui que tem o ensino remoto, tem o ensino online, tem o ensino híbrido. Tem o EAD, tem um monte de coisa para fazer. Tem. E a gente vai aqui nessa websérie Toque Digital falar de vários aspectos. Então, se você tá curtindo, curte aí a nossa página e chama os amigos. E aí? Você vai completar. Então, eu já ia te fazer uma pergunta. Vai lá, Por eu que também você acha que o ensino híbrido vem sendo apontado como solução mágica para a retomada das aulas em 2021? Bom, eu acho que tem sido apontado como uma opção na volta às aulas aí, principalmente aí 2021 e para frente, porque tem realmente a questão de que a gente vai viver esse modelo forçosamente, né? Tá. Então, quer dizer, a gente vai ter a situação de... E talvez você, professora, já esteja tendo a situação, né? De que você vai ter alunos na escola presenciais, né? E você vai ter alunos online. Então, isso já pode ser um fator que traga eu vou dizer que é uma hibridização, né? Perfeito. Porque aí você vai ter o presencial misturado com o online... de diversas formas, como eu mostrei aqui o caso quando você tem um aluno presencial, mas você está, por exemplo, transmitindo, né? Então, assim, mesmo isso não sendo considerado híbrido tradicional, é o que as pessoas entendem. E, por outro lado, também, se a gente pensa no ensino remoto, em que todos os alunos estão em casa, por exemplo, né? Você também pode ter, nesse caso, a mesma ideia. Se você está transmitindo em sala de aula e o aluno está ali com você, mesmo assim ele está acessando remotamente o conteúdo, né? Perfeito. Então, assim, Samara, eu acho que é uma situação que exige que se tenha uma solução híbrida. Tá. Quer dizer, uma coisa só não vai atender a todo mundo. A gente vai ter vários contextos. Então, o nosso chamado aqui, Carla, na realidade é o seguinte. Já que nós estamos num contexto diferenciado, que tal testar novas estratégias de ensino? E o ensino híbrido, ele traz toda uma receita para você inovar na sua aula, sendo ela transmitida presencial ou misturado, presencial com transmissão. E eu acho, Carla, que esse é o maior chamado que a gente tem hoje na educação. Se a gente tentar replicar no online a experiência que a gente tinha no presencial antes da pandemia, praticamente a gente não está aprendendo nada com o que está acontecendo agora, porque é impossível eu replicar o número de horas que uma criança ficava assistindo aula na escola, na tela, Carla. Não faz o menor sentido a gente ficar colocando a criança 5, 6 horas de frente para a tela, como acontece quando ela tem que ficar em casa vendo a aula transmitida. Então, eu acho que o ensino híbrido, ele traz elementos para você fazer com que essa criança saia da tela na hora que vai fazer uma atividade. Você não acha que, por exemplo, até se a gente pegar aí a rotação por estações, você está falando que a gente não deve replicar o que a gente faz no presencial. Mas como seria para você
um modelo de rotação por estações em um ambiente altamente flexível. Eu não vou nem falar híbrido. Tá ótimo. Porque pode ser que esteja crianças no presencial e crianças online no remoto. Então, como é que você imagina aí? Qual dica você dá aí para o professor, que eu acho que é uma dica de ouro? Essa é de ouro mesmo. Primeiro pressuposto da rotação. Eu não preciso que os grupos façam as mesmas coisas. Isso tem que ficar bem claro. Se eu vou fazer uma dinâmica por rotação, cada estação vai fazer uma atividade diferente. Então, esse é a premissa. Como é que eu faria, Carla? Quem está em casa vai fazer uma atividade física, de alguma coisa que só tem em casa. Por exemplo, colher. Colher eu sei que tem em casa. Então, eu faria alguma atividade. Lá na física eu tenho várias. Posso fazer de espelho esférico. Eles teriam que pegar uma colher e experimentar alguma coisa de imagem com a colher em casa. A outra estação, que seria, por exemplo, a estação que está presencial comigo, ela poderia estar ou no laboratório ou com um papel mesmo em cima da mesa, desenhando ali os raios de luz para a formação da imagem. Aí, na hora que girasse, o que ia acontecer? O pessoal do presencial não ia ter a colher. Então, eu ia ter que colocar a galera que está em casa para contar para quem está no presencial como é que foi a experiência deles naquela estação. Porque eu não tenho como repetir as estações. Então, eu acho que é algo que dá para fazer. O menino não fica na tela o tempo inteiro enquanto ele está fazendo a atividade e ele só volta para a tela quando ele vai contar para a galera. Nossa, Gostou? Samara, eu adorei a ideia. E você, curtiu? Então, se você curtiu, se liga aqui na gente, que a gente vai trazer aí muitas novidades na websérie, nessa websérie especial Toque Digital. Dá um like aqui, chama os amigos e vamos fazer essa discussão e trazer estratégias, né, Samara? Sensacional, quantas vocês quiserem. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau.